Agora nós faremos um breve resumo aqui sobre as alíquotas do ICMS. O ICMS, como a gente sabe, é um tributo muito complexo e a gente acaba tendo que ter divisões dele para poder facilitar a forma que o sistema vai calcular e facilitar também para você, usuário, como você vai configurar. Então, como ficou a divisão, como é a divisão aqui no nosso sistema? Se a gente vê pelo menu aqui, a gente tem várias alíquotas, né? 5 alíquotas diferentes. A alíquota interestadual, que é aquela alíquota entre um estado e outro, né? Eu estou em Minas e eu vou vender para São Paulo e irá haver a cobrança do ICMS. De Minas para São Paulo, a alíquota de ICMS cobrada é 12%, né? Então, essa é a alíquota interestadual na operação. Da mesma forma, se São Paulo vender para Minas, e for cobrado o ICMS, será 12% também. Se eu estou aqui em Minas, vou vender para o Espírito Santo, a alíquota interestadual é 7%. E por aí vai, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa tabelinha, né, em forma de matriz para poder facilitar. A gente tem a tabela do sistema e tem a minha tabela, né? Temos também alíquotas intraestaduais. Isso são as alíquotas internas da empresa, né? Eu estou em Minas, então quais são as alíquotas de ICMS dentro de Minas Gerais? Aí temos esse cadastro aqui. Ah, eu estou em Minas, eu tenho empresa em Minas, eu tenho empresa no Espírito Santo. Não tem problema, você cadastra as alíquotas de cada estado aqui, porque cada legislação define quais são suas alíquotas, né? Então, é, aqui você vai, nesse cadastro de alíquota intraestaduais, você vai definir qual que é a alíquota interna de cada estado, né? É, a alíquota de redução do ICMS, também, da mesma forma, você tem a legislação estadual e a legislação estadual é que define quais são as alíquotas. A alíquota de diferimento, né? São raros os casos que a gente vê aí, diferimento de ICMS, mas existe. E a alíquota do ICMS-ST, que é a alíquota da substituição tributária. O sistema já faz algum preenchimento aqui dessa tabela do ICMS-ST. Essa tabela ela é preenchida com base nos dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Eles têm um software, o anexo 15, que é o software que contém dados da substituição tributária. Então, a gente aproveita dessas informações e alimenta o sistema. Lembrando, né, que isso é apenas fornecido por Minas Gerais. Então, se você for fazer a tributação do CMS-ST e utilizar de outro estado, né, que a legislação foi diferente, então você vai ter de ter o cuidado aqui de fazer o seu cadastro, né, porque a gente tem a tabela do sistema que você pode usar ou não, e, e, assim você configura da forma que, que é, né, para o seu estado aí. Então, todas essas alíquotas, deixa eu voltar aqui, exceto a interestadual, né, todas as demais, quando você entra no cadastro aqui, além dos campos, você vai ter a faixa de NCM, né, todas elas. Porque funciona assim, você tem as mercadorias e a legislação fala, tal mercadoria, ela tem a alíquota de tal mercadoria a alíquota de tanto. Então, a única forma que você tem de filtrar essas mercadorias é através do NCM, né? A exemplo disso, eu vou abrir aqui 3 áreas, né? A primeira é a alíquota do ICMS, a segunda, se eu não me engano, é da redução. Não, isso aqui é do MVA, que seria a alíquota do ICMS-ST, e a outra aqui é a alíquota de redução. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, é Minas Gerais, né? Então, aqui, se eu fosse configurar Minas Gerais, eu teria de interpretar esse texto aqui, ó, por exemplo, cigarro. Eu sei que cigarro é 25%, tá vendo aqui? 25%. Então, eu vou no meu cadastro de alíquota, configuro uma alíquota de 25% e coloco a faixa de NCM do cigarro, né? Eu fiz isso uma vez só, vou configurar aquela faixa ali de NCM para essa alíquota e pronto. A partir desse momento, tá configurado ali. Toda vez que eu for vender um cigarro, que for uma operação tributada, é, dentro do estado, né? Se essa alíquota é interna, ele vai usar a alíquota de 25%. E assim, sucessivamente para os demais, né? Aqui também, ó, a gente tem faixa de NCM, tem o SEST também. E
na alíquota da redução também. Pelo que eu vejo aqui, a alíquota da redução aqui é, é um pouco mais interpretativo, né? Às vezes tem o NCM, às vezes não tem. Então isso acaba dificultando um pouco a configuração, né? Mas sempre com o auxílio da contabilidade, é mais tranquila a contabilidade. Normalmente encaminha, né, uma planilha com a faixa de NCM para poder fazer esse tipo de configuração, né? Mas isso a gente está falando de quando tem realmente a necessidade de fazer isso. Quando for, por exemplo, no meu exemplo aqui vai ser uma loja de roupa, então a configuração que eu farei aqui vai ser mínima, né, para poder já funcionar o sistema. Então, com um registro apenas aqui na faixa do NCM, eu englobo todo mundo e todo o resto da minha tributação vai funcionar muito bem.